Olá, sejam bem-vindos a mais um Eu é Mais Bolas, o podcast que semanalmente não, promove um debate entre duas pessoas, uma da esquerda e outra da direita, simbolicamente, sobre a atualidade daquilo que vai acontecendo sobre o nosso Alto Minho. Hoje, esta semana, comigo vou ter a Marta e a Eda. Obrigado às duas por estarem comigo. E antes de vos passar a bola, vou só fazer uma breve, muito curtinha, falar apenas de três assuntos que aconteceram esta semana. Faz hoje exatamente uma semana que a Aurora de Lima celebrou 170 anos de edição ininterrupta. Os parabéns a este jornal de Viana do Castelo, que é, sem dúvida nenhuma, uma data que merece ser celebrada e ajudar também a repensar aquilo que são 170 anos de comunicação e a forma como este e outros projetos vão sendo apoiados e suportados. Há uma semana, Viana do Castelo estava-se a despedir da Assembleia Nacional, da Associação Nacional de Municípios, que entre as várias conclusões, a eleição do novo presidente, etc., ficou-se também a saber a confirmar-se, quero dizer, que a regionalização não vai avançar nesta legislatura. E foi também uma semana dos maiores orçamentos de sempre. Os orçamentos municipais de sempre foram os maiores sempre em Arcos de Valdevez, os maiores sempre em Monção, o maior sempre em Valença, o maior sempre em Viana do Castelo, com muitos milhões a serem anunciados e daqui a um ano logo veremos quantos desses milhões anunciados serão efetivamente concretizados ou se vão passar na rúbrica para o ano seguinte. Há também assembleias municipais que aconteceram, que ajudam na aprovação destes planos e na discussão destes planos. A Marta teve também na de Viana do Castelo, por exemplo. E, curioso apenas que dos dados dos 10 municípios do Alto Minho não consegui foi ainda encontrar os dados relativos a Paredes de Coura e Ponte da Barca em relação ao orçamento do próximo ano. Não sei como é que está o processo, confesso que não sei. Apenas dois valores que quero destacar, dos que conheço. 236 milhões é o orçamento da Câmara de Viana do Castelo, é o orçamento mais alto, e o orçamento mais baixo que encontrei é de Vila Nova de Cerveira, com 29,9 milhões de euros. É uma diferença enorme entre estes dois conselhos. Aliás, o orçamento de Viana do Castelo, em comparação com os orçamentos dos demais conselhos, acaba por ser revelador também da dinâmica diferente da capital do distrito para o resto do distrito. Sem mais delongas, vamos passar para os extremos desta semana. Vou começar pela Marta. A Marta quer unir margens, quer falar de uma aquilo que também aqueceu bastante a campanha eleitoral nas eleições autárquicas recentes e a ligação internacional entre Caminha e a Guarda, que parece que tem desenvolvimentos registados nos últimos tempos, não é assim, Marta? Exatamente. Antes de mais, cumprimentar-vos a vocês os dois e a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. E sim, esta semana tivemos uma notícia novamente de que está neste momento a avançar aqui o estudo para a ligação transfronteiriça entre Espanha e Portugal, neste caso o caminho à Laguardia. Eu gostava de trazer aqui um bocadinho de contexto para nós conseguirmos perceber também há quanto tempo é que andamos a falar desta infraestrutura. A primeira notícia que eu encontrei remonta a 1973, capa do jornal Camiense, então a anunciar a importância da construção desta ponte, 1973, só para vocês terem a ideia do tempo que demora a fazermos uma discussão séria sobre esta matéria. Uma vez que isto era de facto uma infraestrutura que os dois lados das margens do rio concordavam, não é, que era necessário existir. Nos anos 90 criou-se então a ligação de ferry-boat, que logo desde o início teve um conjunto de dificuldades, nomeadamente por causa da questão do assoreamento do rio e da necessidade de haver dragagens constantes para poder permitir que este canal estivesse sempre navegável. Mas, de facto, nós temos aqui um município, nomeadamente é o de Caminha, que tem feito mais pressão para que esta ligação de facto aconteça. Mas eu acho, neste caso, que para além desta questão de demorarmos demasiado tempo a perceber a importância destes investimentos, eu acho que quando tomamos a decisão de facto de os fazer avançar neste ano, agora em 2025, é importante fazer uma reflexão muito séria no município sobre os impactos que isto tem, porque isto não é a mera construção de uma ponte internacional. O que está em cima da mesa, só para que vocês tenham uma ideia, é uma ecovia também ela internacional, são postos de observatório de aves, um centro de aquacultura do Rio Minho, novas marinas de pequenas dimensões também para embarcações de recreio,
um novo polo do Clube de Vela de Viana do Castelo, um novo polo do Clube de Remo, uma bancada de competição internacional do desporto de Rio, 2 novas praias fluviais e um centro de interpretação e monitorização ambiental dos rios. Okay. É isto tudo que está, este foi o plano que foi apresentado em Espanha nesta reunião em que estiveram a analisar 3 ligações possíveis, no fundo aqui do Rio, 3 travessias, e este é o plano que a Liliana leva para cima da mesa das negociações. E eu devo dizer que acho que isto tudo é muito ambicioso e acho que de facto isto tem impactos muito reais na dinamização da cidade, neste caso do município de Caminha. Porquê? Como é óbvio, esta infraestrutura toda não vai servir só a população que existe neste momento em Caminha. Para fazer um investimento deste, nós vamos ter que mudar o tecido económico e social da vila, porque ela é uma vila com 16 mil habitantes e por isso para fazermos este investimento todo, para estarmos inclusivamente a impactar uma das áreas de paisagem mais icónicas aqui do Alto Minho, é preciso dizer de uma maneira muito clara qual é a visão então que este novo executivo tem para o município, porque isto é importante. E é importante, eu vou-vos dizer porque em 2019 a Liliana Silveira, deputada da Assembleia da República, estava a pedir um conjunto ou seja, estava a defender também a construção desta ponte alavancada, por exemplo, num interesse em termos mais indústria no município de Caminha. E era importante, por exemplo, ao ter mais indústria, era importante perceber onde é que ela vai ficar, o que é que está a ser feito em termos de estratégias, por exemplo, de plano diretor municipal, para salvaguardar que este investimento pode ter algum tipo de rentabilidade, ou então temo que isto, primeiro, não vai. É um estudo que é demasiado ambicioso para a infraestrutura e para a dimensão que este município tem e que o município de Lagoarda tem. Porque se isto for apenas para servir o turismo, eu acho que estamos a falar de um investimento que é demasiado avultado para depois não ter nenhum tipo de retrocesso ou nenhum tipo de retorno, neste caso, para o município. Estamos a falar de alguma coisa que é algo que é importante, porque o município de Caminha tem uma escala muito baixa, tem uma escala pequena, está hiperdependente do turismo e um tipo de investimento destes obriga a que o executivo nos diga de uma vez por todas qual é então a estratégia e a visão para a Vila de Caminha, porque ela vai ter que crescer e vamos ter que perceber para onde é que ela vai crescer, vamos ter que perceber quais são as estratégias da Câmara orientadoras no sentido de percebermos, ok, vamos ter aqui algum tipo de cluster, como agora está a acontecer, por exemplo, em Viana do Castelo, em que há uma aposta nas energias oceânicas e está a criar ali, no fundo, uma rede de energia de uma série de empresas que se combinam todas em torno deste negócio e em Caminha nós não temos isso. E por isso, eu não sei se isto não é um erro gigante, okay? Porque podemos estar aqui perante um erro gigante, ou se de facto existe aqui algum tipo de estratégia associada que nos permite olhar para esta proposta que foi colocada em cima da mesa e que devo dizer, quando lemos a documentação, pelo menos ao nível da memória descritiva, eu confesso que fiquei um bocado desiludida, porque nenhuma destas questões estão a ser respondidas. Não se prevê, não se diz, por exemplo, se há algum tipo de previsão para o aumento da população, qual é a previsão para o aumento da economia, ou seja, nada disto está a ser apontado. Parece-me que é um conjunto de boas intenções, mas que na realidade eu não consigo ver neste momento mais nada de justificativo, ou seja, parece-me que é uma intenção de Onde é manter que aqui seria algum... essa ponte? Olha, no estudo apontam aqui 3 soluções, ainda bem que perguntaste isto, que era uma das coisas que eu também queria falar. Apontam aqui 3 soluções. Uma delas poderia ser onde é a atual ligação, ou onde era a ligação do ferryboat, que é a opção C. Okay? Depois, a opção A é exatamente na freguesia de Seixas e tentar fazer uma ponte baixa de canal estreito, ou seja, e quando nós estamos a apontar para um perfil estreito de via, estamos a dizer de uma forma muito clara que não vai haver, por exemplo, ou vai ser condicionado o trânsito a pesados, porque vai ser partilhada com uma ecopista, e por isso nós já estamos aqui a dar a entender o tipo, que esta ponte tem características que estão mais relacionadas com o turismo, e era importante então perceber nesse setor do turismo por onde é que a cidade, por onde é que o município, a vila vai crescer. Estou a bater aqui com a questão da cidade. E uma terceira hipótese que é na zona de Lanhelas, fazer o atravessamento aí, que até em termos de distância é a distância mais curta, é a segunda preferência da Câmara de Caminha,
sendo que a primeira então é que esta ligação em Seixas. Mas tudo isto, José, só mesmo para rematar, estamos a falar, lá está, de algo que o município de Caminha sinalizou em 1973 e que eu acredito que não vai ficar, nada disto está ainda em cima da mesa para avançar. Nós estamos a falar neste momento de um estudo, do início de um estudo, que tem estes interesses todos, mas que do lado português, porque eu acho que deduzo que em Espanha também se vai fazer este estudo do lado português, nós não temos mais nada, mais nenhum tipo de estratégia associada a este investimento. E honestamente, acho que para podermos fazer uma reflexão séria sobre isto, era preciso termos aqui mais dados e não só aqui no fundo, uma intenção de cumprir uma promessa dos anos 70. Acho que pode não fazer sentido. Se calhar nessa altura, se tivéssemos agilizado esse investimento nessa altura, poderia fazer sentido e poderia ter dado aqui um boost diferente a Caminha e também a Lagoardia, não é? Obviamente. Mas não tendo isso acontecido nessa data, e eu pergunto-me, e tendo aqui a ponto da amizade, por exemplo, em Cerveiro, eu pergunto-me então qual é a necessidade de estarmos a fazer este investimento e é isso, que visão é que existe para o município, porque fazer uma coisa destas, que tem custos inclusivamente de manutenção, vai ser um esforço brutal, gigante em termos de investimento, e eu pergunto-me o que é que está aqui em cima da mesa, de facto, para o futuro de Caminha. Muito bem. Eda, também sendo tu uma caminhense e também acompanhando nos últimos anos o desenvolvimento disto acontecer, há também fatores que a Marta não trouxe e que eu gostaria de acrescentar. Esta semana também foi apresentada ou falada de uma Eurocidade, incluindo Caminha, Guarda e Rosal, também se calhar tendo em conta esta aposta nesta tal travessia, nesta ponte, e perguntar-te, a Marta identificou os três locais da memória descritiva, no Ferry, Seixas e Lanhelas. Atualmente, a distância entre Caminha e a Guarda, Google Maps, rápido, fiz essa pesquisa, é de 31 minutos, utilizando a ponte que existe em Cerveira. Sendo que estas três soluções apresentadas, com exceção do Ferry, todas são em direção a Cerveira. É de facto assim importante e estruturante para a Caminha a concretização desta ponte? Ou mais vale andar 10, 15 minutos de carro e utilizar a ponte já existente em Cerveira e procurar outros investimentos, outra forma de investir, de gastar dinheiro de PPRs e afins de fundos comunitários no concelho? Antes de mais, bom dia, e agradeço mais uma vez a oportunidade de participar. Eu acho que é muito isto que a Marta aqui referiu e estou completamente de acordo com a visão da Marta. Eu acho que isto é algo que está a ser muito pensado, aliás, está a ser pouco pensado, está a ser muito rápido, não está a ser planeado, não está a ser estudado como eu acho que devia ser estudado, porque lá está, isto tem um impacto enorme. Esta questão, por exemplo, dos locais, eu penso que uma ponte em Lanhelas, além da proximidade que tem a Vila Nova de Cerveira, se calhar não fará assim tanto sentido. Temos uma ligação à autoestrada e o objetivo será beneficiar Caminha ou tornar Caminha apenas um local de passagem, porque quem entra na 28 e vem de mais longe, digamos assim, entra na 28, entra na ponte e caminha. Será que tem assim tanto a ganhar com isto? Será que Caminha está efetivamente preparada para isto? Acho que sim, é necessário uma aposta numa relação melhor em termos transfronteiriços, uma ligação. Tem-se lutado bastante por causa do assoreamento do rio, porque lá está, isto não é só sobre uma ligação transfronteiriça, também é sobre a realidade dos pescadores no local. Acho que sim, que é muito importante e é de facto importante haver ali uma ligação, é quase como temos um rio e é quase como se tivéssemos um muro, mas a que custo e de que forma? Acho que as coisas devem ser feitas realmente com estratégia, com pensamento, porque feito à pressa terá melhores ou piores resultados. Não sabemos. Acho que a vertente turística, é claro, é sempre importante, mas não é só sobre isto e isto tem muitos fatores que têm, de facto, peso e relevância. Passando então agora para o teu tema, Eda, queres falar de fogo e de água, pelos piores motivos, infelizmente. Este ano foi dos piores, a níveis desde 2021, segundo a notícia que partilhaste connosco, que foi dos piores anos a nível de incêndios florestais, sendo que o Distrito Viana até registou 642 incêndios. E também dos dois naufrágios de embarcações de pesca, envolvendo até armadores do Conselho de Caminha, mas com tripulações compostas por pescadores indonésios.
Queres falar-nos dos problemas na prevenção ou nos problemas da consequência dos desastres em si? Sim, de facto são dois problemas que parecem quase antagónicos, porque estamos a falar de água e de fogo, mas está muito em contra à natureza e ao ambiente e às características do Alto Minho. Esta semana, então, tivemos pronto, dois naufrágios, um na zona de Aveiro, que contava com embarcações de Vila Praia de Âncora, contamos com o desaparecimento de 4 pescadores, lá está, indonésios, mas aqui na zona, foi entre a Barra de Caminha e a Ilha de Ínsua, e eram 5 pescadores. Felizmente, salvaram-se 2, mas 3 dos tripulantes não chegaram a aparecer. Neste sentido, quero também deixar uma palavra de força à comunidade pescatória e às famílias. De facto, isto mexe sempre com a comunidade e são momentos difíceis, mexem com a ansiedade da população, porque existe esta incerteza se vão aparecer e, sendo inverno, é sempre mais difícil. O mar é efetivamente uma das maiores riquezas que nós temos aqui na nossa zona, em termos de cultura, economia e da nossa identidade, da nossa população. Mas também é um espaço cada vez mais imprevisível, e que vai muito fora do nosso controle. Temos as alterações climáticas aqui cada vez mais com força, temos correntes marítimas mais instáveis, a agitação marítima fora do padrão. E estas mudanças todas requerem também uma mudança de posição e uma preparação para responder a depois os problemas e a estes incidentes que surgem. Nestes momentos, uma resposta rápida pode ser a diferença entre salvar pessoas ou então estarmos a contar vítimas. E isto pode estar muito associado a tragédias que nos últimos tempos temos assistido a naufrágios e acidentes, nomeadamente aqui na zona de Caminha. Este ano já tínhamos contado, muito infelizmente, com outro naufrágio, que lá está, nunca se chegou a encontrar essa vítima, e é neste contexto que surge um pedido que considero absolutamente essencial, que é a instalação de uma estação de salva-vidas em Caminha. Isto foi proposto pelo PS e foi aprovado, e bem, unanimemente na Câmara Municipal. É de facto uma necessidade, estamos a falar de uma necessidade técnica, humana e territorial. Precisamos de equipamentos modernos e é fundamental ter meios locais permanentes e especializados para ter uma resposta mais rápida e um sucesso maior. Não podemos simplesmente depender da sorte. E ainda por cima aqui no Alto Minho nós temos rios, temos uma extensão de linha de costa, temos a foz do Rio Minho e a foz do Rio Minho, do Rio Minho e do Rio Lima, o que também cria aqui uma dinâmica perigosa em certos locais. Temos a zona de pesca ativa, também temos o recreio marítimo, temos o turismo e a época balnear. E quando há um incidente, lá está, os minutos contam, por isso temos que ter uma resposta rápida e estarmos preparados. Lá está, aqui não tanto na prevenção, mas na resposta rápida após o incidente. Neste sentido, claro que temos positivamente esta semana, queria salientar que Viana do Castelo foi uma das localidades que recebeu novos meios, no caso serão motas de salvamento marítimo, que vem integrar o reforço do dispositivo da Polícia Marítima local. Claro que isto é positivo, isto mostra que existe real consciência desta problemática, mas não é suficiente e temos que pensar numa estratégia de resposta a esta problemática. Por outro lado, lá está, nesta altura do inverno parece bem distante, mas algo que nos tem marcado todos os anos, que são os fogos. Como referiste, Viana do Castelo tem um número enorme de fogos e não, eu considero que não faz assim tanto sentido, sendo, digamos que não somos uma região que tem um risco extremo comparado com outras em termos de incêndios. Por isso, entre alterações climáticas e aquilo que nós não controlamos, temos que pensar efetivamente naquilo que nós controlamos e temos que apostar efetivamente na gestão do nosso território, na gestão dos nossos terrenos agrícolas e florestais e na prevenção. É um facto que não temos dos distritos com uma maior área ardida, e isso venho ressaltar e ressalvar e parabenizar os bombeiros locais, porque demonstra efetivamente que existe um trabalho bem feito de resposta quando estes incêndios surgem, mas temos que pensar muito mais na parte da prevenção, porque de facto há aqui alguma coisa que não está
a funcionar. Se calhar temos um território mal gerido, com mato acumulado, também temos a questão do abandono agrícola, temos pouca vigilância e pouca prevenção, e lá está. Acho que temos um distrito e uma zona, o Alto Minho, muito rica em muitas variantes da natureza. Temos a parte do mar, temos a parte das florestas, temos toda uma região verde, mas estamos seguros, vivemos em segurança, podemos contar com uma prevenção forte, com uma estratégia forte na limpeza dos locais, ou então, quando estamos perante uma situação de perigo, a resposta das autoridades marítimas e lá está, destas identidades. E lá está, não basta viver só numa região bonita, verde, temos que estar preparados para as adversidades e lá está, entrando nessa parte também do turismo, temos que ter respostas para a parte do verão como a parte do inverno, porque temos aqui grandes desafios e que põem em causa a segurança das pessoas. Tivemos até muito recentemente um secretário de Estado do Mar do distrito de Viana do Castelo. Fala-se José Maria Costa. Era o cluster do mar, o cluster das energias eólicas no mar, e nunca se falou tanto a nível da segurança. Tivemos os estaleiros navais de Viana do Castelo que, entretanto, foram subconcessionados, os terrenos à Martifer. Temos então lá a West Sea, e quando eram estaleiros navais, construíram-se lá navios de patrulha oceânica. Eu estou aqui a tentar perceber entre as potencialidades do nosso distrito, e principalmente os dois concelhos, Caminha e Viana, que são os que banham com o Atlântico. Não há aqui uma falta de ligação depois entre aquilo que realmente a população sente e necessita, e depois quando temos decisores políticos da zona, quando estão em situações que deveriam decidir e que poderiam, de certa forma, resolver alguns desses problemas, depois aquilo não acontece. Isto que identificas, por exemplo, de não ter uma salva-vidas em Caminha. Existe um posto de polícia marítima na Praia do Camarido. Eu desconheço. Esse posto de polícia marítima está vazio, não tem lá ninguém, não tem lá efetivos, ou seja, e passando a bola com isto, que é o facto de termos secretários de Estados, como temos agora também o João Manuel Esteves, que também está na área que tutela a parte da floresta, que falaste no segundo tema, não é suficiente termos lá agentes do nosso território lá para resolver também os problemas do nosso território? É assim, eu penso que nessa questão da Polícia Marítima, eu penso que existe muita vigia e eu penso que esse posto é utilizado como uma vigia, mas a falta aqui será, se calhar, de uma resposta mais rápida ainda. Claro que existe uma resposta e tem muitas valências, mas será que é suficiente e será que está preparada para estas adversidades? Existe, lá está, se calhar isto acaba por ser um pouco antagónico, porque temos a prevenção na parte do mar, porque temos a vigilância, mas precisamos de uma resposta, enquanto na parte dos focos temos a resposta, mas se calhar precisamos da prevenção. Eu acho que existem medidas que têm sido faladas, propostas, aplicadas, mas na prática não sei se estão a ser bem analisadas localmente e bem fiscalizadas. Na questão da limpeza dos terrenos, acabam por ser decisões que são feitas em Lisboa e que são assumidas, mas na prática não são executadas. E acho que, por exemplo, agora nesta semana também houve a parte da nova PAC e tivemos agricultores aqui da nossa região que se estiveram a manifestar. E lá está, por exemplo, a PAC vai regular a agricultura, mas a PAC é europeia e as medidas são nacionais. Claro que existe algum conhecimento, mas estão enquadradas exatamente com a nossa região e com todas as suas características. Acho que tem que haver aqui um olhar exatamente local para estas questões e uma posição local, porque nós conhecemos o nosso território e temos que trabalhar com as pessoas daqui e com os habitantes para criar estratégias. Marta, nadadores salvadores o ano todo, por exemplo, e guardas florestais novamente nas florestas iriam ajudar, de certa forma, a prevenir ou um auxílio mais rápido nestas situações. Nós temos nadadores salvadores apenas durante a época balnear, mas temos muita gente que vai à praia caminhar durante o inverno, com ondas ainda mais perigosas do que aquelas que registram durante o verão, e temos uma floresta que está abandonada durante a maior parte do ano, e que depois é ao pai, que o monte está a arder, não é? Seria uma solução, por exemplo? Sim, acho que são duas
Bem, são duas situações diferentes. No caso dos nadadores salvadores, e se quisermos fazer aqui um comparativo com os incidentes que tem havido, não creio que fosse um nadador salvador que pudesse, de facto, salvar aquelas pessoas, até porque aquilo foi um naufrágio ao largo. No caso de Caminha, foi um naufrágio ao largo de Insua, e como nós sabemos, aquilo tem correntes que são muito perigosas, até os mestres. Ajudar não, mas dar o alerta. Sim, podem dar o alerta rapidamente, mas neste caso, também deixa-me informar-te que quem dá o alerta muitas vezes são outros pescadores que também estão na zona e conseguem rapidamente perceber o que é que está a acontecer, ou seja, e que muitas vezes estão eles também atentos àquilo que está a acontecer com os colegas, no fundo, da profissão, e muitos deles são amigos, inclusivamente, ou seja, partilham ali uma parte da vida em comum. Poderia ser. Eu não estou a dizer que não fosse uma estratégia, pode haver outras formas, embora eu reconheço que aqui a Polícia Marítima de Caminha, eu acho que ela tem muita capacidade operacional e dá-me aqui, de facto, uma resposta muito rápida. O que acontece é que ali naquela zona de correntes muito, muito rápidas, muito perigosas, assim, se alguém cair ali é muito difícil de conseguir salvar-se. As duas pessoas que conseguiram salvar foi exatamente o mestre da embarcação e um tripulante que conseguiram nadar até à ilha, não é? Até à Insua, e conseguiram então salvar-se. Mas isto tudo de facto são incidentes e é muito difícil dar uma resposta ágil neste tipo de situações. Há outras situações diferentes em que é possível dar uma resposta diferente, em que se calhar tenhas aqui mais alguma sorte no tempo que te é disponível para te poderem socorrer, mas neste caso, nos incidentes ali ao largo da Insua, normalmente terminam sempre em tragédia, porque de facto é muito difícil chegar lá e as correntes são de facto muito fortes. Ao nível da floresta, a situação é diferente e eu vou-vos dizer que sou uma grande defensora de novamente destes guardas florestais. Não só porque acho que eles desempenhavam um papel que era fundamental, que é exatamente nesta questão da sinalização, quando havia ignições, mas eles fazem outros trabalhos importantes, que é perceber qual é o estado de saúde também da floresta, que é uma coisa importante, não é? E à medida que tu vais tendo estas profissões cada vez mais especializadas, e isso faz parte também da gestão ativa do território, e eu acho que nós poderíamos ter aqui algum tipo de vantagem, até porque continuo a dizer e reforçar que a qualidade da paisagem do Alto Minho é aquilo que o torna diferenciador. E não é por acaso que existe aqui um conjunto de propostas e investimentos, nomeadamente ao nível da transformação da paisagem, para trazer aqui novamente a vegetação autóctone aqui da nossa região, para tornar, no fundo, fazer aqui um combate diferente, que é um combate à interioridade, um combate aos incêndios florestais e tentar encontrar aqui também uma expectativa de atividade económica que torne viável aquilo que está a acontecer. E deixa-me dizer, a propósito disso, como falaste um bocado da Assembleia Municipal, ela não ficou concluída na sexta-feira, por isso vai continuar agora na segunda-feira, e nós vamos fazer a avaliação, por exemplo, do levantamento ou do reconhecimento de interesse municipal exatamente sobre 4 lotes que já estão inseridos neste tipo de zonas, e quando tu traz algum tipo de atividade económica que seja compatível com aquele uso de solo e com a intenção que existe para aquele solo, que é no fundo de o proteger e de o cuidar, isto torna-se mais interessante, porque acaba por criar os tais mosaicos de descontinuidade de floresta, crias um alinhamento e um incentivo, um alinhamento ao nível dos interesses que toda a gente tem para aqueles territórios, ou seja, a Câmara tem interesse em manter aquele tipo de paisagem, e quem está a aproveitar ao nível do negócio tem um interesse também que essa paisagem seja mantida, porque é também um fator diferenciador desse mesmo negócio, e nós deveríamos começar a olhar para o território também desta forma. Eu tenho sido muito crítica ao nível das classificações que se fazem, de dizer que isto tem uma classificação de paisagem protegida ou património natural, não sei o quê, e depois na realidade não revertem absolutamente nada. E por isso acho que de facto devemos repensar um bocadinho no nosso território e no potencial que tem estes dois lados, o lado do mar e o lado da floresta. Muito bem. Chegamos então agora ao nosso Hora Bolas, 3 minutos para cada uma, começando por ti, por Marta, em que queres falar sobre as diferenças entre Viana do Castelo e Ponte Lima e uma visão bem diferente sobre os impostos municipais. Sim, eu queria trazer só isto como Hora Bolas, também foi um dos temas que nós debatemos nesta última Assembleia Municipal, que incide exatamente sobre o aumento ou baixar aqui de impostos. Vocês sabem que nós da Iniciativa Liberal somos sempre a favor da boa gestão do dinheiro público, e achamos que uma boa gestão também é possível baixar impostos. Então eu queria-vos trazer aqui um comparativo entre os dois municípios que, como é óbvio, em termos de escalas e de indústrias, eles não são comparáveis, é um conjunto de coisas, mas há outras coisas em que eles são comparáveis, nomeadamente
relativamente, por exemplo, ao nível do imposto do IMI. Viana do Castelo continua a recusar-se a baixar o IMI para o mínimo possível, que é 0,3%, dizendo que aquela fonte de receita é uma fonte de receita que é essencial para o município, e de facto os municípios vivem desta receita, mas temos, por exemplo, aqui ao lado, Ponte de Lima, que tem feito um esforço desde 2017 para baixar este valor, e neste momento está nos 0,33%, o que faz com que as pessoas paguem menos tributação, tenham mais dinheiro disponível no bolso e investem novamente na economia local, que é isto que muitas vezes nós nos esquecemos. Ao nível do IRS, por exemplo, Ponte de Lima devolve na totalidade o IRS, aquela componente que é a componente de 5% que o município pode reter para si. Ponte de Lima abdica dessa receita e deixa mais dinheiro no bolso, então, aos limianos, enquanto Viana do Castelo faz a retenção máxima, porque entende que existe toda aqui uma justiça fiscal e social para que este imposto continue assim a ser cobrado. Ao nível da derrama, os dois municípios estão exatamente no mesmo patamar, mas Viana do Castelo quer começar a competir com um Pentágono, que faz parte então aqui do distrito de Braga, que tem ao nível da derrama valores muito mais baixos e consegue também fazer uma execução dos seus orçamentos de uma forma completamente diferente, de forma a fixar as empresas nesta região. E isto para Viana do Castelo vai ser paradigmático, porque como nós estávamos há um bocado a dizer, Viana do Castelo tem-se apresentado aqui quase como um cluster ao nível das energias oceânicas. E eu estes dias tive por acaso a ver uma empresa que não fazia ideia que estava aqui no nosso concelho, mas que está a fazer o desenvolvimento e o estudo de plataformas eólicas, mas que conseguem, ou seja, que não estão fixas ao leito do oceano, e conseguem, no fundo, ir fazendo um trajeto sempre à procura dos melhores ventos, e essa empresa estava a olhar para quê? Para a nossa zona económica exclusiva, que é exatamente esta mancha toda de mar que nós temos e que nós portugueses não conseguimos aproveitar. Empresas como essas, em que estão a investir em desenvolvimento e tecnologia, era fundamental, por exemplo, que Viana do Castelo apostasse na derrama, que baixasse a derrama para o mínimo possível, para garantir que estas empresas continuam a ter fontes de financiamento, autofinanciamento, para continuar a patrocinar esta mesma investigação. No dia que deixarem de fazer isto e no dia que estas empresas, que são multinacionais, encontrarem outro território que seja mais atrativo e que consiga trazer este benefício fiscal, vocês podem ter certeza que elas saem daqui. E por isso, isto é uma oportunidade, é uma visão sobre os impostos, neste caso nos dois municípios, ou até nos municípios do Pentágono, completamente diferente, e que eu acho que Viana do Castelo está a perder aqui uma oportunidade, de facto, para fazer um salto em termos de evolução significativo, e eu acho que vai manter-se tudo igual, infelizmente. Muito bem, Marta, 3 minutos bem cumpridos, e agora vamos para a Eda, e que quero falar de algo que deu muito que falar a nível nacional por estes dias, que foram as palavras, ou a falta delas, do Ministro da Educação. Sim, acho que todos nós fomos inundados nas redes sociais e nas notícias sobre sobre afirmações do Ministro da Educação, que mais tarde vieram a ser clarificadas tanto pelo mesmo como pelos meios de comunicação. Isto demonstra-nos muitas coisas e faz-nos perceber que muitas vezes os meios de comunicação é tudo muito rápido, apostam muito na rapidez, mas temos que ter muito cuidado com a desinformação e com este jogo de palavras. E mesmo nós temos que ter muita atenção, porque com as redes sociais, lá está, somos inundados de imensas informações e temos que fazer realmente, muitas vezes, uma pesquisa para perceber, no fundo, o que é que está aqui a passar. Lá está, eu acho que é uma pena que estas palavras, felizes ou infelizes, tenham sido muito valorizadas quando existem coisas reais que não estão a ser valorizadas, que são a ausência das palavras. Aqui na parte da devolução das propinas, que foi uma medida já de 2023, o nome mesmo é o Prémio Salarial de Valorização das Qualificações, em que os estudantes que concluíram o ensino superior, estando a trabalhar em Portugal, receberiam um montante das propinas anualmente. O que se tem vindo a constatar é que isto não está a funcionar, não existem respostas, muito sinceramente, e na minha perspectiva própria de querer saber como é que isto tudo funciona durante o ano, fazer várias pesquisas, entrar em plataformas que não existem, que estão obsoletas, que dão um erro, e não perceber o que é que se está aqui a passar afinal e como é que isto iria surgir
na economia dos jovens, porque já vivemos tempos difíceis, temos que saber com o que contamos e lá está, a falta de respostas, se as plataformas não estarem a funcionar. Depois veio a questão de a solução apresentada foi ou os jovens apostam e utilizam e beneficiam do IRS jovem ou deste benefício das propinas. Para mim não faz qualquer tipo de sentido, acho que são medidas diferentes que vêm beneficiar por motivos diferentes, não faz sentido ser uma ou outra e acho que foi-nos dado a escolha de uma forma muito repentina e mal informada. E acaba muito de ser isto, existe uma valorização enorme de uma frase que é dita, mas de medidas que afetam diretamente a vida dos jovens e neste sentido mais na educação, isto não é só sobre o Ministério da Educação, claro, também tem o Ministério das Finanças, existe uma falta de respostas que acaba por se refletir numa falta de respeito pelos jovens que, afinal de contas, ficam sem perceber que escolhas é que podem fazer, como é que as podem fazer, como é que isto tudo funciona, e acho que a informação deve ser sempre clara, porque acaba por ser uma forma muito mais justa de lidarmos com estas coisas. Muito bem, Eda. E resta-nos pouco tempo, mas ainda temos tempo para 2 exposições. Sugestão cultural da Marta e da Eda, diferentes. Uma em Paredes de Coura, outra em Viena. Começamos pela de Paredes de Coura, Eda, e pela tua sugestão. Minha sugestão esta semana passa pela uma exposição de arte em peças que decorre desde o dia 19 de dezembro, já começou no dia 19 de dezembro, e vai até dia 4 de janeiro. Esta exposição vai estar aberta das 10 à 1 e das 2 às 6 da tarde e vai estar apenas fechada no dia 25 de dezembro, no dia 1 de janeiro. Esta exposição acontece em vários espaços espalhados pelo centro da vila e de Paredes de Coura e a entrada é gratuita. Consiste na exposição de várias montagens, com base nas peças de Lego que todos nós conhecemos e acho que vale muito a pena visitar. Marta, muito rapidamente. Muito rapidamente, eu convido-vos então a ir à exposição imersiva à Amália, que está em exposição no Espaço Cultural da Linha do Norte, de terças a domingos, entre as 13 e as 18 horas. Esta exposição é espetacular e é sobre a nossa grande referência, a nossa fadista, a Amália Rodrigues. Muito obrigado às duas por este belo episódio de Eu é Mais Bolas. Muito obrigado a quem nos está a ver ou a ouvir. Continue desse lado e para a semana mais um Eu é Mais Bolas.